A fandom de Sonic é uma comunidade que dispensa apresentações, já que por dentro dela possui um espaço com muita coisa criativa, seja animações com a colaboração de diversos artistas responsáveis por essa obra, como o próprio Machete, ou até mesmo jogos independentes que acabaram surgindo. Mas de um outro lado dessa fandom possui o lado das controvérsias, e que ficou marcado por suas bizarrices, seja tanto coisas incompreensíveis como o J-Sonic, quanto os fetiches bem peculiares que acabaram aparecendo dentro dessa fandom. A fandom de Sonic não é um espaço que eu tive muita familiaridade, mas o pouco de contato que eu tive com essa fandom foi tanto pelos jogos clássicos quanto pelas animações independentes. Mas por mais que dentro dessa fandom possui essas questões inspiradoras, obviamente vai ter coisas grotescas e até mesmo chocantes, ou até mesmo fãs chatos, quando se trata da era dos jogos, como a era 2D e até o 3D, e ela não é muito diferente das outras fandoms que nós conhecemos. Então eu vou comentar sobre essa fandom com vocês, e mostrar se ela realmente é tão ruim assim, e se merece todo esse hate. E as inspirações para trazer esse vídeo eu vou estar deixando na descrição. Então, vamos para o que interessa. Eu acredito que todo mundo deve conhecer o Sonic, né? Não. O ouriço azul que tem a ajuda do Tails e tem o objetivo de não só reunir as esmeraldas do caos, mas acabar com os planos do Dr. Eggman. E a franquia acabou não só sendo um dos maiores marcos da SEGA, mas que conquistou várias crianças e adolescentes por aí, tanto pelos seus gráficos e coisas únicas, quanto pelas séries animadas para televisão ou streaming, o que acabou incentivando os usuários a fazerem as suas próprias criações, seja tanto os jogos quanto as animações que acabaram marcando uma geração. Só que claro, mesmo surgindo coisas que são muito bem feitas e marcantes, obviamente iria acabar surgindo coisas bem bizarras, ou até mesmo meio criminosas. Só que assim, diferente das outras fandoms que nós conhecemos, seja Undertale, Furries e entre outras por aí, elas possuem certos indivíduos que acabam produzindo coisas bastante criminosas e que passam do limite tolerável, o que acaba passando uma visão bem ruim dessa fandom. Só que assim, apesar de ter indivíduos assim dentro dessas fandoms, não quer dizer que a fandom inteira é assim. Embora tenha situações que acabem escalando para crimes, eu não acho certo ficar generalizando esse tipo de coisa. Independentemente da fandom, o máximo que é aconselhável fazer nesses casos é denunciar gente assim, e não ficar com aquele papo de que só porque uma pessoa dessa fandom cometeu um crime, a maioria é assim. Vamos pelo menos ser um pouco mais respeitosos com o próximo, ao invés de ficar se preocupando com um crime que uma fandom supostamente já criou no passado. Enfim, e também tem uma outra questão que é bem presente em toda fandom, que é quando começam a criar chips meio bizarros, como é o conhecido Sonadol, o clássico chip onde o povo meio que chipava o Sonic e o Shadow, só porque assim, né? Tipo, beleza, whatever. Ou também quando costumavam chipar o Mario e o Sonic, tipo, desde a era de ouro desses dois mascotes, existe aquela rivalidade entre eles, pra decidir quem possui os jogos melhores. Aí então, os fãs acharam que era uma boa ideia criar uma versão amorosa entre eles, só porque sim, tipo, beleza, ok, né? Sem contar que por conta desse chip estranho, isso acabou contribuindo pra surgir uma animação deveras peculiar, que eu nem vou poder mostrar sem censura. E como esse negócio de chip gera muitos conflitos, eu só posso dizer a minha opinião. Se a pessoa gosta de chipar personagens, aí beleza, não tem problema. Pode chipar quem você quiser. Mesmo sendo esquisito, seja feliz com isso. Mas existem limites desses chips, que podem acabar escalando para um nível meio criminoso, como por exemplo, chips de personagens de idades diferentes, ou até mesmo com questões de toxicidade, que não é incomum de acontecer, e que pode acabar escalando para momentos bem próprios. Então, o limite do tolerável acaba parando por aí. E também, o que acaba surgindo no meio de tudo isso, artes bem esquisitas. E por falar nisso, o que mais esse povo desse nicho costuma produzir é fetiches, como o que acabou marcando essa fandom, fetiche de pés. Apesar de não ser apenas a própria fandom dos furries, de ter uma estranha obsessão por patas de furries, com o Sonic não chega a ser pior, mas fica essa bela visão apresentada pro telespectador. Sem contar animações onde apresenta o Body, como o animador Caporia. Só vamos analisar um pouco essas animações. It's probably nothing. Sonic! Help me! Wake up, Sonic! Come on! Help! Help me! Wake up, Sonic! Shut up, Tails! As animações são literalmente isso, o personagem sendo pego e o estômago desse personagem acaba ficando
grande demais. E eu lembro de já ter me deparado com esse conteúdo na minha adolescência. E de verdade, isso me deixou bastante perplexo na época. E eu acredito que foi graças a esse animador que muita gente acabou desenvolvendo essa ficção por esse fetiche. E esse não é um caso isolado de animações esquisitas, mas quando teve uma animação chamada El Oscuro Diário de Tails, que é uma animação onde o Tails tem uma certa obsessão pelo Sonic, e que ele costuma escrever as suas fantasias em um diário, e quem acaba lendo esse diário acaba sendo pelo próprio Tails. Se você for analisar a idade desses dois personagens, sabe muito bem o quão problemático a interpretação dessa história é. E eu não aconselho vocês verem essas animações, porque além dessa animação ter uma baixa qualidade, o conteúdo apresentado não é muito legal de ver. Mas esse caso de obras criminosas não é um caso isolado, já que houve outras coisas bem piores, que é melhor nem comentar sobre isso, só deixar no passado. E uma outra coisa que a fandom de Sonic possui também, se já não fosse por essas coisas meio criminosas, é fãs estranhos, como o que é o mais conhecido e talvez o mais infame, o J-Sonic, onde ele gostava do Sonic, mas no sentido de gostar mesmo, ao ponto dele ter uma pelúcia do Sonic e ele fazia coisas com ele. Pois é, e se já não fosse por essas bizarrices, ainda fazia questão de mostrar o resultado dessa pelúcia depois de liberar um momento com ele. E me agradeço por censurar isso, porque olha, a situação desse Sonic tá do tipo... Oh meu Deus, que eu fiz? E sabe o que é pior? Esse cara nem sequer limpava essa pelúcia. Eu só fico pensando a situação que essa pelúcia se encontrava. Que misericórdia. Dá até calafrios. Mas o J-Sonic não foi o caso isolado de fãs esquisitos que surgiram, como foi um caso bem bizarro, o Gratenzine, onde esse cara tinha criado uma versão de tamanho real da série, que, pra quem não sabe quem é ela, a série foi uma personagem que teve como única aparição lá na série Sonic e Satan. Sim, esse é o nome dessa série. E ela era representada como uma namorada do Sonic nessa época. Antes de surgiu o interesse amoroso que o Sonic tinha essa personagem. Mas enfim, como essa personagem é meio obscura pela própria SEGA, os próprios fãs ainda relembram ela, apesar de ter alguns que tem um lance meio estranho, como é nesse caso. O trabalho desse cara de produzir essa pelúcia é bem peculiar, mas tem um detalhe, essa pelúcia, para poder tirar as fotos da forma que ele tirou e colocar até com umas roupas meio íntimas, ele tinha usado um esqueleto para tornar isso possível. É o quê? Pois é isso mesmo que você ouviu. Até pra quem é por dentro do DeviantArt entrou em choque com esse conteúdo. E nós estamos falando do DeviantArt, onde você pode encontrar diversas coisas por aí. Mas esses esqueletos, segundo o Gradenline, como ele tem conhecimento em artesanato e esculpir coisas com os materiais, esses ossos foram esculpidos usando alguns materiais para poder criar essas estruturas esqueléticas. E como ele tinha livros de anatomia, isso contribuiu para ele criar em um nível que soasse real. E olha, mesmo isso sendo muito bem feito na questão do trabalho, ainda assim não deixa de ser algo meio assustador, ou até mesmo peculiar as fotos. Mas se o cara gosta do que faz, então vamos deixar ele seguir com o trabalho que ele tem, né? Mesmo que seja bem peculiar. E como nós estamos falando de usuários problemáticos, não poderia ficar de fora a Christian, um dos casos mais documentados da internet, que em resumo, ela tinha autismo e alguns problemas mentais, e por muitos anos ela acabou sendo alvo de trolls na internet, sendo usada como um local, que é uma pessoa que possui um comportamento excêntrico ou exagerado, e é explorado pelos trolls para poder no final gerar entretenimento e risadas. E o resultado final disso, todo mundo já sabe, né? Ela acabou sendo presa depois de fazer coisas com a própria mãe. E detalhe, a mãe dela, além de estar em uma idade dedicada, sofria de demência. E o porquê que eu menciono ela nessa fandom é que ela já teve participação na fandom de Sonic, com as famosas histórias do Sonic 2 e a Chris nesse universo. E eu não quero descredibilizar ninguém. Embora a arte não fosse lá aquelas coisas, pelo menos era uma forma de expressão, apesar de ser meio esquisitas as histórias, ou até mesmo quando ela já chegou a fazer artes explícitas. E como eu comentei, ela tinha problemas mentais, e só dela estar produzindo esse tipo de material e ainda alimentando os trolls, isso só contribuiu ainda mais para que a sua mentalidade ficasse ainda mais estagnada. Por mais que ela tenha sido uma vítima de tudo isso, não tem como passar pano pro crime que ela acabou cometendo. E também no meio disso, o Sonic 2, que eu tinha comentado, que acabou virando um meme por completo na própria fandom. E nessa fandom, como a questão de arte é bem presente, como eu tinha comentado, na fandom tinha uma estranha tendência de criar personagens originais.
E calma, eu vou explicar. É completamente normal criar OCs, seja de Mario Pony, Furries ou até mesmo do universo do Sonic. Mas por que eu tô falando disso? É que já teve uma época onde o povo costumava pegar um personagem específico, fazer um recolor e ainda fazer algumas mudanças bem sutis, mas ainda mantinha o reconhecimento daquele personagem, o que gerou o famoso meme Original Character Don't Steal. Até os jogos pontuais do Sonic era presente isso, e tem um vídeo muito bom que brincou com essa questão presente na fandom. A animação é essa feita pelo Chakra Ets. How to create your own Sonic fan character. Step 1. Don't you draw a goddamn thing! At least not yet. Instead, nab some official Sonic art. Change the color, add some stripes, a little hair, and voila! Your own stolen, Crappy, original fan character. sexy piece of ass, isn't he? Mas assim como na própria fandom dos Furries, é possível sim criar um personagem totalmente original. Embora possa ter aquela impressão de ser parecido com alguém existente, dá pra fazer algumas alterações pra soar único. Então, é só uma questão de aprender a ser criativo e não ficar preso naquele desenho que você curte. E principalmente, aprender a criar uma harmonia com as cores pra não soar tão aleatório e que afete a visão do telespectador. E falando em original character, o Sonic Force até abriu essas portas pro povo criar versões originais dos personagens, apesar disso ter gerado alguns memes. E uma coisa extra, a própria SEGA aproveitou essa oportunidade para lançar uma DLC gratuita de uma camiseta onde é apresentado o Sonic, que era uma versão maravilhosa do Sonic com uma música estourada da Green Hill Zone, criada por um youtuber chamado On It Heart. E também tem uma questão que já rolou, que foi a situação envolvendo a época das histórias em quadrinhos do Sonic, o Sonic Arc Comics, que foi uma série americana com o apoio da própria SEGA, e que além de ter uma boa qualidade artística, tinha histórias diversificadas, embora saísse um pouco da estética dos jogos, mas ele acabou enfrentando algumas polêmicas. Uma delas foi quando começaram a implementar casais dessas histórias, como uma vez que foi colocado o Knuckles em um relacionamento com a Julie Sun, que nesse universo era sua prima. Sim, isso de fato aconteceu. Sem contar que algumas cenas dessas artes eram meio desproporcionais e com uma qualidade bem duvidosa ou até bizarras. E tinha algumas histórias que eram bem inconsistentes, e isso aconteceu graças a um cara chamado Ken Penders, que era um dos principais escritores e quadrinistas dessa série, que foi responsável por ter criado vários personagens para essas histórias, como foi a prima do Knuckles, a família dele e entre outros personagens por aí. Só que ele acabou fazendo um processo contra a SEGA e a Arc Comics, devido ao uso não autorizado de suas histórias e personagens, sendo que ele tinha assinado um contrato onde dizia que as histórias e os personagens que fossem criados seria de propriedade da SEGA. Só que como esse contrato original que tinha sido assinado há muitos anos atrás pelo Penders, ele tinha sido perdido, ou seja, os personagens e a história sobre a família Echidna eram oficialmente deles, e graças a isso, a SEGA teve que fazer um reboot por completo nessas histórias, e o Sonic Chronicles foi cancelado devido a conceitos que eram deles, o que acabou fazendo ele se tornar um vilão tanto pra SEGA quanto pros fãs, e por conta de várias polêmicas nessas histórias, e a falta de conexão com a própria SEGA, e a série acabou sendo cancelada em 2017, encerrando esse universo alternativo dessas histórias. Mas assim, apesar da fandom do Sonic ter muitos problemas e ter usuários bastante esquisitos, até mesmo tóxicos por conta do perfeccionismo nos jogos, ou de questões que dividem muito esse povo, ela é sem dúvidas bastante criativa quando se trata de inovações, como é o caso de fangames. Houveram muitos jogos fantásticos que conseguiram superar as expectativas dos próprios fãs, e que conseguiam ser melhores do que a própria SEGA, apesar de já ter tido alguns jogos bem problemáticos que já foram apresentados, como o jogo Gather Battle, que era um jogo de luta inspirado no estilo Sonic Battle, só que tinha um malware, que era um sistema malicioso para evitar roubos de sprites, e caso houvesse modificações ou possíveis hacks, o jogo instalava um malware/spyware e coletava os dados do navegador do usuário e enviava para o próprio criador. E por conta dessa polêmica, tanto esse jogo quanto o seu criador foram banidos da internet. E também teve o jogo 3D que, além de ser bem impressionante, gerou uma grande polêmica por conta dos desenvolvedores terem aberto um Patreon para continuar com a produção desse jogo, sendo que os fangames não tinham esse apoio financeiro, o que acabou gerando uma preocupação para os fãs da SEGA olhar para isso e começar a impedir que os fãs criassem novos jogos, que nem a situação da Nintendo. Mas pro alívio dos fãs, isso não rolou. Mas também a equipe foi alvo de polêmicas, por ser grosseira contra a comunidade e boicotar quem estava criticando o jogo. Esse é o nível de uma equipe que não aceita críticas e não ouve a comunidade, sem contar um plágio de uma música do Carros 2, que era presente, e por conta da dublagem não ser lá aquelas coisas também. Enfim,
assim. E como a SEGA apoia muito os fãs, ela dá total liberdade para os fãs criarem jogos e animações, contanto que esses jogos não sejam monetizados, como aconteceu com Sonic Homens. Sem contar que, graças a essa liberdade, acabaram surgindo projetos independentes, como o próprio Freedom Planet, criado pela Sabrina Didoro e alguns responsáveis, com gráficos que lembravam a época do Mega Man X, do Super Nintendo. E até uma vez que a SEGA contratou um dos fãs para poder trabalhar em um jogo deles, o Sonic Mania, o Christian Whitehead, que já desenvolveu a Retro Engine, que foi utilizada para fazer ports dos jogos clássicos para consoles ou até dispositivos móveis mais modernos. E o resultado disso, todo mundo já sabe, né? Então, com essa liberdade que a SEGA oferece aos fãs, isso acaba abrindo as portas para criações independentes. E se não fosse por esse apoio, a franquia já teria perdido essa relevância. E por conta de alguns jogos que não agradaram muito as expectativas desse público, por conta de coisas meio bobas. E tem fãs que são bem chatos com isso, já que qualquer mudança acaba gerando quase uma guerra de críticas na comunidade, dando aquela impressão de que esses fãs de Sonic são tudo chato demais. Assim como foi na época em que muitos fãs criticaram duramente o Sonic Unleashed, por conta da apresentação do Werehog e os combates serem lentos e repetitivos demais. Eu só tô me baseando em relatos, mas a questão de repetição é relevante, e olha que hoje em dia o Unleashed é lembrado como um dos melhores e mais profundos jogos da franquia já feitos, tirando o Sonic em 2006, que misericórdia. Além dos bugs malucos, ainda tem essa cena maravilhosa dos beijos. Genial. Mas enfim, no final das contas, apesar dessas questões negativas, a fandom de Sonic é bem positiva nessa questão de jogos inovadores, ou até projetos colaborativos. E se não fosse por isso, muito provavelmente a franquia não seria tão querida por aí. Eu espero que tenham curtido esse vídeo. Por mais que eu não tenha tido muito contato com essa comunidade, eu já tinha visto algumas coisas bastante peculiares dentro dela, como é o caso dos chips, fetiches ou até mesmo o animador que criava conteúdos de Ivory. Mas eu tive a oportunidade de conhecer não só ótimos animadores por aí, mas também jogos bem memoráveis, e quem jogou na época sabe muito bem o quão marcante foi ela, como é o caso do Sonic RPG e o Final Fantasy, que não só evoluíram muito com o tempo, mas que tinham a sua própria lore. E eu vou dever um vídeo exclusivo desses dois jogos, se vocês quiserem. Então, não tem como negar que a fandom de Sonic é muito da hora nessas questões. Mas enquanto a você, o que você acha sobre essa comunidade do Sonic? Você acha que ela merece todo esse hate? Ou que é só desnecessário tudo isso que acontece? Deixa sua opinião abaixo, e se tiverem curtido esse tema, considere deixando o like e se inscreva no canal, assim você não perde as próximas novidades, beleza? Então no mais é isso, eu vejo vocês na próxima. Fiquem bem, se cuidem e até a próxima. Falou!